Olha, Dia do Patrimônio Histórico, e aqui em Sumé tem alguns pontos que são históricos, mas quais são esses pontos históricos e qual a importância desse patrimônio histórico aqui para o nosso município? O Anderson Barbosa vai mostrar para a gente. O patrimônio histórico arquitetônico pode ser qualquer edificação que represente o município. O patrimônio agrega praças, ruas, edificações, prédios e monumentos, que de alguma forma remete à memória de alguma época e traz características sobre a história dos visitantes, além do local onde esse bem está inserido. A maioria dos patrimônios não são vistos com bons olhos pelas autoridades, porque o desejo de desenvolver e modernizar os centros urbanos estão dentro dos interesses da maioria dos investidores. Então, por isso, não consideram vantagem quando algum bem é tombado, para se tornar patrimônio histórico. São considerados desvalorizados para o setor imobiliário, mas valorizado para a história da cidade e para a esfera pública. O tombamento histórico, ou seja, o bem que é considerado de valor histórico para a cidade, impede que o proprietário transforme a construção. Sendo assim, não poderá jamais descaracterizar, reformar, modernizar ou realizar qualquer ação que modifique os valores do bem. A única ação permitida para sua conservação é através da restauração, que deve ser perfeita e não alterar nenhuma característica natural da sua obra. São conhecidas as histórias e diversos casos e descasos, demolições e abandono de prédios que são verdadeiras testemunhas da história local e que fazem uma importante ligação entre a população e a identidade cultural. É evidente que a nossa cidade deve se modernizar, que novas construções devem seguir e que a paisagem também deve mudar. Mas o que não deve nunca ser deixado de lado é a preservação do patrimônio histórico, porque ele representa a materialização da nossa história e da identidade cultural coletiva. A perda do patrimônio significa a perda da nossa história e também da identidade cultural. E isso é preocupante, porque a história do nosso município, o local que vivemos, é insubstituível. E a destruição das suas representações materiais representa o esquecimento da parte da nossa identidade cultural. E esquecer nossa cultura é esquecer quem somos. Conhecer o nosso passado e preservar a memória e a cultura é requisito para as ações do presente. É sabendo como se procederam aqueles que nos antecederam nas mais diferentes situações que atingimos criticamente, espelhando-nos ou não em suas ações. Refletir sobre a memória é respeitar o passado e valorizar os seus legados. É ser sujeito da construção da história, e isso é pressuposto básico para o exercício de cidadania. Patrimônio histórico faz parte da história de um lugar, de uma cidade. E aqui em Sumé, as primeiras casas da chamada Vila São Tomé ainda estão presentes na rua Augusto Santa Cruz. Essa daqui é uma delas, não podendo ser demolida ou modificada, mas sim restaurada, tem alguns reparos para que se mantenha viva na cidade de Sumé até hoje. Outro patrimônio histórico na cidade de Sumé é a Igreja Matriz, ela que cresceu junto com a cidade desde a época que era a Vila São Tomé, distrito de Monteiro, e hoje embeleza a cidade, com uma grande estrutura. Junto com ela está a estátua do primeiro padre, na época a Vila São Tomé, o padre Silvio era o padre da época, e temos a estátua dele. O Museu de Artes Miguel Guilherme também faz parte dos patrimônios históricos da cidade de Sumé. Ele que recebia o público para a exposição de artes aqui da cidade. Hoje se encontra fechado. A estrutura não está adequada para receber o público. Hoje então o museu se encontra fechado, mas fez parte e faz parte da história da cidade, como assim também o grande Miguel Guilherme fez parte da história do município. Loja Espaço Baby Kids completa para seu bebê. Rua Aleixo Bezerra.